Vejam, pessoal, hoje é um vídeo rápido aqui sobre a estação portátil de energia solar EB3A WET. Já fiz 2 vídeos sobre essa estação e surgiram várias perguntas e uma delas foi: Tarcísio, posso aumentar a capacidade dessa estação adicionando mais baterias LiFePO4 e posso ter uso simultâneo? Por exemplo, vou colocar aqui uma placa solar na entrada dela e vou estar utilizando minha saída AC e ela vai estar carregando como se fosse aí um sistema off-grid comum. Vai estar com a placa carregando aqui na entrada e eu posso utilizar a energia, a saída AC. E também muita gente perguntou por que ele está desligando. Não, pessoal, aqui é só o LCD. Depois de um tempo ele desliga, para economizar também bateria, e a gente dá um toquinho em qualquer botão e ele liga aqui o visor LCD. Também outra coisa, eu preciso sempre estar com o visor LCD ligado para poder ter acesso às informações e monitorar minha estação? Não. Ela é totalmente compatível aqui com o aplicativo disponível na Play Store. Basta digitar BlueET, aí vai aparecer esse aplicativo, aí você clica, vai fazer um cadastrozinho, colocar um e-mail. Depois que fez o cadastro, vai mandar buscar a unidade, com ela ligada vai aparecer aqui, você liga o Bluetooth e ela vai aparecer a unidade, você vai conectar na unidade. Depois que ela aparecer aqui em seus dispositivos, já vai reproduzir todas as informações que tem no display aqui. 84% de bateria, quando estiver consumindo ele vai mostrar aqui a potência em watts de entrada, de saída, tudo aqui na palma da mão. Ou seja, com o aplicativo você tem acesso a todos os dados aí que também estão disponíveis no LCD. Uma informação importante e rapidinha que eu quero acrescentar, pessoal, aqui é que essa estação a gente encontra aqui para compra com estoque no Brasil, nesse link do AliExpress, e pelo AliExpress você consegue dividir no cartão em até 12 vezes. E também, para quem gosta de comprar no Mercado Livre, também tem um link aqui na descrição do vídeo pelo Mercado Livre. Mas vamos lá. O intuito inicial do vídeo seria aumentar a capacidade do banco de baterias nas estações aí portáteis BlueET. Naturalmente, essas estações vendidas pela BlueET já tem uma compatibilidade e conexão com bancos de baterias LiFePO4 próprio. Tanto é que a gente vai fazer em breve um vídeo de uma unidade mais potente. Na verdade, vamos fazer mais 2. Tem uma estação mais potente, que é a B70S, alguma coisa assim, que a gente vai fazer o vídeo. E depois tem um AC Max, que já vem também com um power bank grande, acho que 80.000 mAh, o que daria 80 amperes de LiFePO4. Quando a BlueET fizer o envio, a gente vai apresentar para vocês e fazer o vídeo completo sobre essas 2 outras estações que está programada aqui para o canal. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando aqui com a EB3A e sim, a gente pode fazer conexão aí, ampliar o uso da bateria, não necessariamente com o mesmo power bank da BlueET. Nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Queria mostrar para vocês. Eu peguei o cabo adaptador aqui de placa solar, que vem na BlueET, para a gente conectar uma placa de até 200 watts, que é o recomendado por eles. É uma tensão entre 12 a 28 volts por 8,5 amperes, ou seja, uma carga por placa solar de mais ou menos 200 watts. Eu já testei aqui com 2 placas de 100 em paralelo e até com 2 placas de 150 em paralelo, trabalhando em oversize, e trabalhou tranquilamente, carregando aí belezinha. E o que foi que eu fiz? Eu peguei esse cabo de placa solar aqui, que vem aqui ó, na entrada, o cabinho aqui completo, e eu fiz uma adaptação num banco de baterias LiFePO4. É um banco de 4 células de 30 amperes, poderia ser 4 células de 100, mas eu peguei aqui só para testar e coloquei um disjuntor DC, compatível aqui com a corrente máxima que eu quero que drene, no caso um pack de 12,8 volts, ali está dando mais um pouquinho que está bem carregada, por 30 amperes. Eu coloquei esse disjuntorzinho de 25 amperes e coloquei aqui 2 conectores MC4 para ficar compatível com a conexão do cabo da estação da BlueET, a EB3A. E você pergunta: Tarcísio, vai carregar esse banco de bateria 12 volts, 30 amperes, vai carregar essa estação? E eu digo que vai. Aí eu disse: mas o banco de bateria dela não é 24 volts, como é que você vai carregar com 12 volts? Veja, pessoal, essa entrada aqui, ela possui um step up, ela possui um sistema de elevação de tensão. Então, tanto 12 a 28 volts que entra aqui, esse step up com o MPPT, aí para rastrear o ponto de maior potência dele, ele vai funcionar e vai, no caso desse power bank mais baixo, vai elevar a tensão dessa bateria, carregando aqui a nossa estação, e se fosse uma tensão maior, ela entraria direto para o MPPT, também faria a carga. Vamos olhar na prática aqui, vou fazer essa conexão.
Vou conectar aqui os cabos MC4 que vem do cabo aqui que está na Bluetooth, na adaptação que eu fiz aqui, na saída MC4 que vem do banquinho de baterias. Vou ligar aqui o disjuntor DC e vocês vão verificar que ela vai começar a carregar aqui no input, na entrada. Só esperar um pouquinho que você vai ver que o nosso banco de baterias vai ser ampliado. Veja, já enviando 82, 96 watts, 97, pronto, está enviando. A gente já expandiu aí a capacidade e a autonomia da nossa estação de energia solar portátil. Agora a gente tem o banco de baterias interno e mais um banco de baterias externo adaptado através dessa entrada. Tem algumas limitações, sim. Como aqui a entrada máxima é de 8,5 amperes aqui, através desse cabo, e a tensão máxima é 28 volts, então o máximo que ele vai recarregar através dessa conexão é 230 e poucos watts. Não vamos conseguir uma recarga maior do que 238 watts hora para essa estação. Se a gente conectar aqui uma tomada AC nessa conexão aqui da própria estação, a gente consegue carregar até 430 watts. Mas utilizando um banco de baterias externo, a gente consegue carregar até no máximo 230. Ainda é uma boa capacidade em watts para recarga desse banco. 230 watts hora para recarregar esse banco. Ou seja, pergunta respondida, a gente tem como trabalhar. Aqui eu usei um banco pequeno, 12 volts, 30 amperes, poderia colocar 4 células de 100 amperes, 4 células de 200 amperes. Aí o máximo que ele ia puxar seria esses 8,5, no máximo 24 volts, com essa limitação em watts, mas é possível sim você ter sua estação portátil ampliada aí com maior autonomia. E vamos aí responder a outra questão, dá para utilizar a saída C e o carregamento ao mesmo tempo? Ela vai estar puxando energia ou das placas ou da bateria externa e do power bank também? Sim. A gente vai ver aqui que ela vai puxar a potência aqui da estação, mas vai continuar recebendo carga do banquinho de baterias adicional que a gente fez. E eu já vou começar com carga pesada. Já vou começar com uma carga aqui, ligando um aspirador de quase 600 watts, da pico aí maior, vai fazer muito barulho aqui, mas vamos testar aí para vocês verificarem que ele vai continuar carregando e utilizando. Vejam que ele funcionou normalmente aí, puxando a potência da estação e continuou recebendo aí os 96, 97 watts, que no caso aumentaria muito a autonomia da nossa estação. Então sim, dá para utilizar. Lembrando que a gente tem o app da Bluetooth para fazer monitoramento aí da estação, e a gente pode utilizar essa entrada aqui ou outras aqui, como a gente tem também, para carregar nossa estação. A entrada da concessionária, a entrada da placa solar que a gente adapta e liga num banco de baterias externo e aumenta a autonomia e a capacidade. Sisteminha ampliado, conforme mostra o aplicativo, entrando aí do power bank externo para entrada aqui PV, como mostra nosso aplicativo. Ou seja, quero funcionar aí meu sisteminha 24 horas, vou colocar um belo banco de baterias aqui, adicionar, lembrando que tem limitação de potência de saída e limitação de potência de entrada. Aqui no máximo 8,5 amperes e é a limitação, mas dentro da potência máxima e dentro do que o banco pode alimentar a recarga, funciona aí tranquilamente.